Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje a gente vai dar sequência ao estudo de funções e hoje especificamente a gente vai aprender como construir gráficos de funções, então como que analisar graficamente uma função. Mas para isso, antes a gente tem que entender o que significa plano cartesiano, que é aonde são construídos os gráficos das funções. Então, basicamente, na nossa aula de hoje a gente vai primeiro aprender o que é plano cartesiano, como lidar com ele, e na sequência a gente vai ver como a gente constrói gráficos de algumas funções mais simples, tá bom? Então, primeiro vamos entender o que significa plano cartesiano. Plano cartesiano recebe esse nome porque foi criado por René Descartes, matemático antigo, e a ideia é basicamente o seguinte: em um plano eu traço duas retas perpendiculares. O que quer dizer isso, perpendicular? Quer dizer que entre elas tem formado um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, duas retas perpendiculares, e a partir dessa formação dessas duas retas eu consigo definir pontos e coordenadas para esses pontos. Esse sistema de coordenadas ele é muito eficiente, tanto é que ele é utilizado até hoje, e ele é utilizado muito em mapas, em qualquer aplicativo de localização, tipo Google Maps, aquele Waze, tudo isso aí é baseado no conceito de plano cartesiano, tá bom? Então, como é que funciona? A gente tem aqui dois eixos, né, que eu já deixei desenhadinho. Um eixo é chamado o eixo X, que é o eixo das abscissas, e o outro eixo é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, tá bom? O nome não é tão importante, mas tem que saber como funciona. E como que funciona? Funciona assim, ó. Perceba que eu já deixei traçadinho alguns pontos aqui no X, alguns pontos aqui no Y, né? Esses pontos eles vão me dar as coordenadas. Funciona assim. Aqui o centro, onde as duas retas se encontram, a gente chama de origem do plano cartesiano. E esse centro é a coordenada 0. Como é que é a coordenada 0? No eixo X, para a direita, então para esse lado, são os valores positivos, e para a esquerda, então para esse lado, são os valores negativos. No eixo Y, para cima são os valores positivos, e para baixo são os valores negativos. Então, se eu fosse preencher o meu plano cartesiano com valores, com as coordenadas, eu teria o seguinte, ó. Então, aqui é o 0, porque aqui é a origem. Então, aqui é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, e assim eu continuo, certo? Isso para a direita. Para a esquerda vão ser os valores negativos, e, portanto, eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, e assim por diante, tá bom? E de forma análoga, quer dizer, do mesmo jeito, eu vou ter as coordenadas aqui no eixo Y. Então, para cima, os positivos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E para baixo, eu vou ter os negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, e ele continuaria. Tá bom? Ele continua infinito, para cá, para cá, para cá, para cá, em todas as direções ele é infinito, tá bom? Então, perceba que eu defini valores para os meus pontos aqui no plano cartesiano. Agora, tendo definido esses valores, eu consigo traçar pontos e eu consigo determinar as coordenadas desses pontos, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou colocar aqui alguns pontos e a gente vai descobrir as coordenadas. Depois, eu vou dar as coordenadas e a gente vai descobrir os pontos. Vou gravar um vídeo para cada coisa, tá bom?